Ok, pessoal, então vamos dar início. Hoje nós vamos iniciar o capítulo 10. E no capítulo 10 nós vamos estudar um modelo de fechamento submalha para simulação das grandes estruturas. Large Edge Simulation. Os módulos que nós vamos ver então, módulo 49 é modelagem submalha para fechamento do tipo Smagorinsky, modelagem submalha de fechamento Smagorinsky, continuidade, modelagem submalha do tipo função estrutura de velocidade de ordem 2, modelagem submalha dinâmica, modelagem submalha para malhas irregulares e alguma aplicação ilustrativa. Então vamos começar com o módulo 49, com introdução à modelagem submalha de fechamento e modelagem de Smagorinsky. Bom, pessoal, no capítulo precedente nós vimos o fechamento abordado sobre a ótica da metodologia Hans, com a qual se objetiva a determinação do comportamento médio dos escoamentos turbulentos. E no presente capítulo, nós vamos ver fechamento abordado sobre a ótica para a metodologia da simulação das grandes estruturas da turbulência, LES. O fechamento faz da mesma forma que a gente já tinha estabelecido no capítulo anterior, as quais serão aqui reapresentadas para facilitar a leitura. Então, a proposta de fechamento continua sendo baseada na viscosidade turbulenta, que a gente já tinha definido. E para o fluxo turbulento de energia térmica, também a hipótese de primeiro gradiente, com a intervenção de um alfa turbulento, ni turbulento e alfa turbulento. Então, até aí, tudo igual. Bom, então lá atrás nós apresentamos modelos diversos de fechamento com os quais a gente podia avaliar o NT e o alfa-T. Os modelos de fechamento para o cálculo dessas grandezas associadas a LES devem ser de preferência modelos algébricos simples. Por quê? Porque nós vamos ver que para praticar LES nós temos que utilizar refinamento de malha elevado, já que a ideia é calcular mais e simular e modelar menos. Então, como nós vamos usar malha refinada, é de interesse usar modelos simples para não aumentar muito o custo computacional. Então, de fato, a principal característica da metodologia LES é calcular mais e modelar menos. Isso requer que a frequência ou o número de onda de corte sejam localizados na zona inercial do espectro de energia cinética turbulenta, como a gente vai ver na figura seguinte. A frequência de corte é determinada pelo passo de tempo, é o inverso do passo de tempo, π sobre ΔT, e o número de onda de corte é determinado utilizando o tamanho das células que compõem a malha. Kc é π sobre ΔX. Quanto maior for o refinamento da malha, e quanto menor for o passo de tempo, maior será o custo computacional, naturalmente. Por isso, busca-se desenvolvimento de modelos submalha de fechamento da turbulência que sejam simples, que sejam algébricos e computacionalmente baratos. Isso também se deve ao fato de que, quanto maior for a parte do espectro resolvida, menor será a parte a ser modelada. No limite em que todo o espectro é resolvido, ou seja, se a gente estiver fazendo DNS, a modelagem de fechamento deve ser nula. Então, nós vamos ver que a modelagem submalha ela tem essa característica.
Se nós refinamos o bastante a malha, então a modelagem da turbulência tende a zero. Modelagem de fechamento tende a zero, porque a gente vai estar fazendo DLS. O que não acontece com a modelagem URANS. Por mais que você refine, como você está resolvendo equações de balanço para K, epsilon, por exemplo, então você sempre vai ter uma viscosidade turbulenta. Então, a modelagem tipo URANS não é uma modelagem adequada para praticar LES, uma vez que, por mais que você refina, o campo de viscosidade turbulenta vai ser ainda presente, vai ser relevante. Então, você nunca consegue fazer uma DNS com um modelo K-epsilon, por exemplo, refinando ao extremo a malha. Você pode até fazer o refinamento, mas o modelo de fechamento que você está usando vai impedir de você estar fazendo DNS, apesar de você estar com um refinamento suficientemente elevado. Percebe? E nós vamos ver que essa propriedade ela é contemplada com os modelos submalha. Eles são tal que, quando nós fazemos o refinamento aumentar, quando aumentamos o refinamento da malha, então o NT tende a zero. Ou seja, vamos estar tendendo a DNS. Bom, então aqui está a figura, pessoal, com o espectro de energia de forma ilustrativa. Essa banda, então, é a banda de frequência presente no sinal filtrado ou a banda resolvida. Resolver. Então, esse FC aqui vai ser I sobre delta T. Quanto menor o delta T, maior o FC, podendo chegar às frequências características de Kolmogorov. Esta aqui é a banda presente no sinal completo, se a gente fizesse DMS. E essa aqui é a banda de frequência dita submalha, ou subpasso de tempo. A ideia, então, em LES, é que a frequência de corte ou o número de onda de corte esteja localizado na zona inercial. Quanto mais refinado, qual é a regra para fazer LES? Quanto mais refinado, mais detalhe você captura. Mas o modelo de fechamento tem que cumprir o seu papel. Se você refina menos, mas se você está na região inercial, então a modelagem das interações não lineares entre as duas bandas deve ser o suficiente para a gente obter a boa inclinação e ter uma boa estatística. Então, essa é a ideia, a base de LES, e a gente calcular mais e modelar menos. Modelar é essa conversa aqui, ó. Essa é a modelagem que a gente está se referindo. Bom, nós vamos então ver que a gente tem a presença dos efeitos relativos à questão da difusão. Nós temos a difusão. Quando nós fizemos lá a modelagem completa das equações filtradas, nós vimos que tinha lá um termo que representava o tensor de Rayleigh-Boussinesq, um termo que representava o tensor de Leonardo e um termo que representa o tensor das tensões viscosas. Bom, a comunidade, até um dado momento, até por volta de 1985, 1990, se preocupou em modelar esses efeitos separadamente, para buscar melhoria na qualidade da modelagem. Mas o que se observou é que modelar separadamente o tensor de Boussinesq e Rayleigh e o tensor de Leonard, e além disso, o tensor cruzado,
não afetava muito na qualidade, mas aumentava o custo. Então, nós vamos ver quais são as consequências disso. Inclusive, uma das últimas verificações que foram feitas nesse sentido, fomos nós mesmos que fizemos para escoamento em um degrau, escoamento complexo, porque ninguém tinha feito isso em escoamento complexo. Então, nós fizemos essa modelagem para escoamento complexo, modelando separadamente o tensor de Boussinesq-Reynolds, o tensor de Leonard cruzado e o tensor molecular. Fizemos a modelagem separadamente e plotamos aqui os três. Função da coordenada x sobre h, onde h é essa altura. H é essa altura. Então, observa que o que é predominante aqui são os efeitos do tensor de Boussinesq-Reynolds, que é essa curva. E ela observa, nesta região, por exemplo, ela chega a ser a 2 ordens de grandeza maior, né? Em torno de 100 vezes maior que o efeito de Leonard e o efeito cruzado. O efeito molecular é muito pequeno e ele se torna cada vez menor à medida que nós aumentamos o número de Reynolds, né? Então, para Reynolds elevado, o escoamento se torna insensível ao próprio número de Reynolds. E aparece o efeito apenas da modelagem de fechamento. Bom, então, isso é a introdução à modelagem submária. Qual foi a consequência, então, pessoal, desse estudo que a gente apresentou aqui? Aqui o que foi feito foi o seguinte: pega isso aqui, coloca junto, modela com o mesmo modelo, levando em conta a viscosidade turbulenta, e o modelo para a difusão molecular, que continua sendo o modelo de Stokes. Então, não é correto dizer, alguns autores falam assim, dizer que o efeito do tensor de Leonard e cruzado foram desprezados. Não, eles foram incorporados ao tensor de Reynolds, porque a gente definiu um tensor global, né? Até então, definia-se o tensor de Boussinesq-Reynolds como sendo o I', o J', barra. Mas quando a gente incorporou isso aqui, olha, ao invés de fazer essa definição, a gente faz a definição de um tal IJ como sendo a diferença entre o I, o J barra, menos o I barra, o J barra. Então, essa aqui é a definição desse tal, a definição desse tal. E observa que isto aqui é a soma disto mais o LJ mais o CIJ. Então, o I', o J' barra mais tudo isso aqui é igual a essa definição. Por isso que a gente frisa que a gente não está desprezando o tensor cruzado e o tensor de Leonard, provenientes da filtragem. Nós vimos lá no capítulo 5. Capítulo 6. Não estamos desprezando. O que nós fizemos foi definir um tensor global. E é isso aqui. Esse é o tensor global. E ele passou a ser modelado da mesma forma. Então, é um formalismo para dizer que não foi desprezado.